O livro é 1 João. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. 1 João capítulo de número 1, o versículo de número 5, que diz assim: E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a... Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, nesta manhã nós vamos aprender alguma coisa que com certeza vai mexer com o nosso interior, porque se tem algo que pode mudar o destino seu para todo sempre, é essa questão que nós vamos tratar aqui nessa manhã, que é a questão do perdão. Isso tanto te condena como te salva. Tanto te condena como te salva. Você pode ser uma pessoa de muita oração, pode ser uma pessoa fervorosa, pode ser uma pessoa que anda na presença de Deus, mas a questão do perdão, ela tanto te coloca no inferno, como ela te coloca no céu. Tudo vai depender de você. Então hoje o título é: Eu devo perdoar. Aleluia. Vamos lá. Imagine você conviver com uma pessoa dentro da sua própria casa, sem trocar sequer uma palavra. Já imaginou isso? Você viver com uma pessoa dentro da sua casa, sem trocar uma palavra sequer. Sabe por quê? Porque em um determinado hora da vida, você teve uma discussão, teve um bate-boca, e você ficou totalmente magoado dessa pessoa e não conseguiu perdoá-la. E aí você não conversa com ela. Para você ter uma ideia, já conheci casais que mais de 10 anos dormem num quarto ou no outro, porque houve uma treta entre um e outro e se magoaram, e nenhum nem outro perdoou. Então convivem dentro da casa por causa de filhos e tal, mas não dormem mais junto. Isso é ruim. Você conversa com a pessoa só o básico, porque tem algo lá dentro do seu coração que está negro, não é isso? Que você não consegue perdoar. Graças a Deus, que desde quando Deus me formou no ventre da minha mãe, Deus me deu essa condição de perdão. Aleluia. E de não guardar mágoa de ninguém. Mas eu posso ficar nervoso, irado, posso ficar magoado, mas a minha mágoa, o meu momento de ira, ela é instantânea. Coisas de horas, eu já estou livre, né? Tem pessoas que têm dificuldade. Mas vamos lá. É isso porque esta pessoa se sente magoada com alguma coisa que você fez e que ela não tenha gostado, e então não consegue lhe perdoar. E isso piora quando você entende que está com a razão e de modo nenhum irá pedir perdão. É um outro ponto crucial. Sabe quando acontece essa situação, né, de desentendimento, e aí a pessoa que ficou ofendida, ela diz assim: olha, ele foi muito grosso comigo, foi muito desonesto comigo, né? E ele agiu com imparcialidade. Isso é ruim porque amarra dentro de você um rancor, uma mágoa que você vai levar por muito tempo na sua vida, senão até a morte. Mas o maior problema é quando a pessoa que ofende se acha também na razão, e ele diz assim: olha, eu não estou nem aí,
Eu falei, fez, precisava de ouvir. Eu não vou esquentar a cabeça não. Pedir perdão eu não vou, porque falei a verdade. E aí? Aí é que, se essa situação acontece dentro de casa, o clima fica estranho. Se não houver uma separação, aquilo dentro de casa vai ficar tenso por muito tempo, não é isso? Enquanto um ou outro não ceder. Porque numa lição passada eu falei que é importante e também é difícil, tanto o perdoador como o perdoado, né? Pedir perdão e se perdoarem ambos. Porque se você não sabe, como eu já disse na primeira lição, que o maior beneficiário de quem pede perdão não é que ele está favorecendo o outro, ele está favorecendo a si mesmo, porque a doença maior está de quem precisa pedir perdão. Então quem é que precisa pedir perdão? É o ofendido ou o ofensor? Depende, né, de quem está com a maior mágoa, de quem está magoado. Então quer dizer, quem precisa pedir perdão é aquele que acha que não, estou sentindo isso, né? Ele falei e falo mesmo, então ele está doente. Mas quem precisa pedir perdão? Aí o ofendido, não, ele devia ter falado isso para mim. Estou com meu coração doendo porque eu achava que ele era a pessoa melhor. Está me doendo muito. Quem que tem que pedir perdão, irmãos? É quem está magoado. Quem que está magoado? O ofensor ou o ofendido? Os dois. Se os dois não tomaram a decisão de se perdoar, porque se eu ofendi, é porque eu tinha algo dentro do meu coração, algo ruim que fez ofender aquela pessoa, porque ninguém vai ofender o outro. Sim, sabe, você te ama, irmã Val. Vá se catar, irmã Val, mas eu te amo, viu? Eu jamais vou te ofender, te amando assim, sabe, de boa, sem você, né, ter criado nada. Não tem como. Se eu não tiver algo, um motivador, para que o meu eu falso brote dentro de mim e faça eu te ofender e faça eu falar coisa para você desnecessária, não tem como. Jamais isso vai acontecer. Então, quem que tem que pedir perdão? O ofensor ou o ofendido? O ofensor, ele estava com algo dentro dele muito ruim. E à medida que eu ofendi, a irmã Marlene, ela também passa a ter algo ruim dentro dela. Porque lá, o seu eu, que não é o verdadeiro, vai surgir e falar assim, ó, é seu pastor, falou isso para você, e agora? Você não deve dar mais credibilidade para ele, entendeu? E aí começa, se é um filho, a mesma coisa, é meu filho, eu sou mãe, como que ela teve a capacidade de falar isso para mim, que sou mãe? Se você deixar essa sementinha, é uma sementinha, é minúscula, abençoada, muito pequenininha, mas se você deixar ela entrar no seu coração, você pode ter certeza que com o passar do tempo vai ser uma árvore frondosa, enorme, gigantesca, e vai criar raiz. E aí a situação vai ficar difícil. Então, eu devo perdoar. Mas quem que deve perdoar? O ofendido ou o ofensor? Vamos continuar? O clima ficará ainda mais pesado e sem condições de reconciliação. O perdão faz parte do reconhecimento de quem errou e de quem foi ofendido. Observa que não dá para você chegar e falar assim, não, eu não vou pedir perdão porque eu estou certo. Porque quando eu achar que eu estou certo, eu sou mais errado de quem foi ofendido. E quando o ofendido achar assim, não, mas eu estou certo, eu não mereci isso, eu estou... Quando você começa a pensar assim, também você
o ofensor. Porque quando eu penso assim que eu não mereço isso, não, jamais vou aceitar, não vou perdoar, você começa a ser pior do que quem te ofendeu. Porque a lei de Deus é: perdoai-vos a quem vos tem ofendido. E é engraçado que essa lei do perdão que Jesus determinou, não é um perdãozinho assim, está perdoado, te perdoa. Não funciona assim, nem para quem está pedindo perdão e nem para quem está sendo perdoado. Não funciona assim. O perdão, irmãos, é um sentimento profundo que vem de lá de dentro, que quando você pede, ele vem rasgando o teu coração, tirando para fora. Imagina uma pessoa passando mal e ele toma um remédio para combater aquele mal e ele bota para fora tudo aquilo que está embrulhando o seu estômago, que está lhe causando aquele jogo, ele bota para fora, e quando ele bota para fora, ele começa a sentir bem. O pedido de perdão, e quem delega perdão, é a mesma coisa, vai saindo tudo, ele vai jogando tudo para fora, tudo aquilo que está arruinando, que está lhe causando um mal-estar, e ele agora começa a sentir bem. Então ele vai abraçar aquela pessoa e vai sentir bem. Lembra daquela historinha daqueles dois compadres que eu contei? E os dois compadres foram fugir de uma situação, uma coisinha simples. Quero relembrar os irmãos e relembrar você também, porque é uma história bem interessante, simples, mas interessante. Esses dois compadres muito amigos, compadres todas as horas, andavam com os facão junto, roçando pasto. E lá um touro um dia resolveu correr atrás deles, eles saíram correndo. E nesse sítio tem aquela cerca de arame farpado, e eles não tinham outra opção senão passar com tudo naquela cerca, para não ser chifrado, né? E no passar lá, um deles ralou uma das partes lá, mas ele não aceitou. E aí quando chegou lá no vilarejo, ele foi contar a história, né? Que eles fugiram aí, e disse assim: então, graças a Deus nós estamos em Deus, só um compadre que passou, rasgou lá as necessidades na cerca. O compadre falou assim: não, isso aí não é verdade não. Não é verdade, compadre, foi e você rasgou. E aí começou aquele: não, rasgou, não rasgou, rasgou, não rasgou. Ficaram bravos um com o outro, criou um certo atrito, e eles passaram longos 10 anos sem conversar um com o outro, por causa do ralou ou não ralou. Uma coisa simples, se ralou, ralou, se não ralou, não ralou, mas era uma coisa que precisava ficar. Mas aquilo criou uma atrito entre eles, e eles ficaram 10 anos sem se conversar, até que um dia aquele que tinha falado que o compadre tinha ralado na cerca resolveu pedir perdão. E aí chegou lá, falou: compadre, eu vim aqui hoje, estava lá em casa, comecei a lembrar dos dias que a gente caminhava junto, os passos roçando e tal, e por causa de uma coisinha, uma besteirinha, a gente parou de conversar. Há 10 anos a gente não se fala. Então eu vim aqui de coração aberto para poder pedir perdão para o Senhor, porque eu quero voltar a ser seu amigo, conversar com o Senhor, e a gente tem aquela mensagem boa que a gente tinha. O compadre falou assim: olha, compadre, eu também estava sentindo isso. Se o Senhor não viesse pedir perdão para mim, eu também ia pedir perdão para o Senhor. Então está perdoado? Está perdoado. Aí se abraçaram. Aí o compadre que tinha sido o ralado, né, falou assim: ó, compadre, está tudo certo, perdoado, não existe mais nada da gente, mas só que aquele dia que o senhor falou, não ralei não. Não, compadre, ralou. Aí, não, se o senhor veio aqui para, entendeu? E aí, não, ralou, não ralou, e se brigaram de novo, e o perdão acabou ali, e voltou a se magoar de novo, e saiu. Então, tem coisas que a gente coloca, mas é besteira.
E eu tenho que botar para fora aquilo. Eu tenho que vomitar aquilo para que eu possa realmente sentir alívio. Quando eu olhar para aquela pessoa, eu não sentir repugnação contra aquela pessoa. Porque se você falar assim, ó, está perdoado, e você não conseguiu olhar para ela, não conseguiu desenrolar uma conversa, né, calorosa, amorosa, afetiva, então não existiu perdão. Agora, o pior de tudo não é isso, é que se não existiu perdão, você pode ter certeza, isso não é julgamento, você pode ter certeza que aquele lá de cima também não lhe dará perdão. É o que está escrito na Bíblia. Se você não perdoa, ele também não pode te perdoar. É por isso que eu disse no começo desse estudo, que o perdão tanto te coloca no inferno, como te coloca no céu. Continuando, o reconhecimento de quem errou e de quem foi ofendido, o clima ficará ainda mais pesado e sem condições de reconciliação. O perdão faz parte do reconhecimento de quem errou e de quem foi ofendido. De quem ofendeu é o momento de se redimir e aceitar que cometeu uma infração contra alguém. Então, irmão, isso aqui é muito importante. Quem ofendeu é a oportunidade que ele tem, se está certo ou não, mas pelo menos de entender que ele errou também no momento que ele ofendeu, porque o meu direito acaba quando começa do outro. Se eu estou certo, mas eu ajo desonestamente, agressivamente com a pessoa, eu já perdi os meus direitos e agora então eu passo a ser tão errado quanto a pessoa. Então, esse momento do perdão, de pedir perdão, é a oportunidade que eu tenho de me redimir e aceitar que eu cometi uma infração contra alguém. E do ofendido é reconhecer que o seu parceiro não é perfeito e que é sujeito a cometer os mesmos erros. Olha só que coisa interessante. Então o ofendido, ele não tem que falar assim, não, eu não vou perdoar porque ele fez. Não, é a oportunidade que ele tem também de entender que se ele estava certo, a pessoa que cometeu o erro, ele é passivo de erro tanto quanto quem foi ofendido também. Eu também posso cometer o mesmo erro e eu também um dia vou querer ser perdoado. Então essa questão é muito interessante, porque não existe lado favorecido para quem cometeu o erro e para quem foi ofendido, porque ambos precisam se redimir. Daí então a necessidade de liberar perdão. Isso jamais acontece quando o ofensor deixa o seu impostor lhe dominar. Sempre dirá, não estou nem aí, por mim ele pode morrer. Está vendo isso? Aquela pessoa que ofende e ele mantém aquela tese. Não, assim, comigo eu sou assim. Meu pai era assim, minha mãe também era assim, e eu não vou mudar. Se eu tiver de falar, eu falo na cara, não estou nem aí, que morra! Só você nunca deve esquecer que acima de toda essa situação existe alguém que é poderoso, que te concedeu a vida, inclusive fez o seu pai e fez a sua mãe, que estava com aquela mentalidade. Que ele é que julga tudo. E que ele está anotando essas palavras que morram. Porque um dia tu vai precisar do perdão dele para entrar no céu. Que sem o perdão de Deus, nós não conseguimos entrar lá. O perdão é a chave. E olha, que eu como ser humano, eu peco mais do que acerto. Todos nós pecamos mais do que acertamos. E eu preciso do perdão de Deus. E se o ofendido também deixar que o falso eu domine a sua vida, e então dirá, jamais vou perdoá-lo pelo que ele fez, vou morrer e levar para o túmulo essa mágoa que ele me causou, ele não merece o meu perdão.
Só não se esqueça, você abençoado, quando você fala isso, que você vai depender de que alguém superior a toda a humanidade, que inclusive te dá o fôlego de vida, te perdoe quando você fechar os seus olhos. Porque se você não sabe, irmãos, a vida, ela tem o seu ciclo. Ela começa com você como um embrião. Na verdade, ela não começa como um embrião, ela começa como um esperma, é isso? O esperma vira um embrião, do embrião vira o feto, do feto vira um bebê, do bebê você sai de dentro do ventre da sua mãe, todo formoso, todo belo, os pezinhos enrugadinhos, que coisa mais linda. Eu sempre falo isso. Você pega, você beija aquele pé, você lambe aquele pezinho daquele bebê, porque existe pureza ali. Aquela pele tão macia como pele de pêssego, aquelas bochechinhas, e você quer amar, você quer apertar. E à medida que o tempo vai passando, você vai tomando outra forma, o pé já não vai ficando tão bonitinho assim, o cheiro já não é mais aquele cheiro, não é isso, agradável, já não dá mais para beijar o pé, entendeu? Não dá. E o engraçado é que a velocidade com que isso passa é muito rápido, porque quando você vê, já pintou os 57, 58, e quando eu falo que o ciclo da vida é muito rápido, tem uns que não conseguem atingir nem um ano de vida, e vai. Mas o pior de tudo é quando você já adquire uma certa idade, e você conhece o bem e o mal, e você comete pecados, porque quando você já é conhecedor, você já pecou bastante, já ofendeu muito também, já foi ofendido. O maior problema é que quando você é ofendido, você tem alguém para você, sabe, mandar aquele zap, fulano, você viu? Mas também você viu o que eu falei, né? Rasguei o verbo. Você sempre vai ter um apoio de alguém, sendo ruim ou bom, você sempre vai ter o apoio de alguém, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do marido. Você sempre vai ter apoio enquanto você respirar na face dessa terra. Só que você não parou para imaginar e para raciocinar que um dia, quando seus olhos fechar pela última vez, tudo que vai restar é as obras que você fez. Que quando você fechar os olhos pela última vez, minutos antes de você fechar, ninguém poderá te ajudar em nada. Vai ver você morrendo, e a única coisa que ele pode falar é assim, ó, vai com Deus. O problema é quando você fechar o olho definitivamente, se você está indo com Deus. Porque quando você fechar os olhos pela última vez, aí é o juízo entre o que você fez e o que você deixou de fazer. Se valeu a pena você ser marrento, se valeu a pena, vai ser fração de segundo para passar um grande filme de toda a trajetória da sua vida, e você vai dizer, não valeu a pena eu não ter perdoado, não valeu a pena eu ter revidado, eu ter confrontado, eu ter feito tudo que eu fiz. Eu poderia ter ficado quieto. Tem uma música aí do mundo, mas que diz uma grande verdade, aquela música que diz, eu poderia ter amado mais, ter odiado menos. Tudo na música eu poderia. Só que essa questão poderia está dizendo que você foi o maior fracasso da face da terra, porque você poderia, só que você não fez. Então, como eu fechar os meus olhos, ninguém
Quando eu fechar os meus olhos definitivamente, vai ser só eu e Deus. E as minhas atitudes, tudo aquilo que eu aprendi, eu não vou conseguir lançar em rosto, na face de ninguém. Foi fulano, foi o cicrano, não. Você vai saber que o lugar aonde você está indo foi a sua decisão. Jesus, ele disse assim: olha, faça tudo. Naquele dia eu vou trazer juízo. Então, a decisão é minha de não fazer. A decisão é minha de fazer. A decisão é minha de irar. A minha decisão é minha de ofender, de magoar, de criticar, de reprovar. A decisão é minha de ficar em casa quando não deveria ficar. A decisão é minha de não abrir a boca quando deveria ter aberto. A decisão é minha de louvar ou de não louvar. A decisão é minha de buscar a Deus ou não buscar. Mas quando eu fechar os meus olhos na face dessa terra pela última vez, não vai ter misericórdia para mim. E não vai ter, ninguém vai dizer: senhora, aguenta, porque não vai ter retorno mais. Não vai ter mais oportunidade. Não terei mais uma chance. Quando eu fechar os olhos pela última vez. Então, eu devo parar, pensar e entender: eu estou sendo merecedor do perdão de Deus? Continuando, eu falei para os irmãos que essa aula de hoje era uma página só, não é isso? Mas que tinha muito conteúdo, não é isso? Continuando, a falta de perdão te deixa doente, te afasta das pessoas que você ama e também de Deus. A falta de perdão adoece, que chega a apodrecer os ossos. A falta de perdão, irmão, te tira você fora da sociedade, te deixa depressivo. Tem muitas pessoas depressivas por aí. A maior parte das pessoas que eu trato na sessão de terapia é causada por algum trauma. Alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, ou deixou de fazer alguma coisa por essa pessoa e ela guardou aquilo, e aí vai acumulando, e chega um determinado momento que ela fica doente, e aí precisa de tratamento de terceiros, porque ela já não consegue mais nem receber a cura do próprio Deus. Mas essa pessoa está doente assim, mas não pode, basicamente, estresse, né? Ansiedade, depressão. Por quê? Se Deus é poderoso para curar, é que Deus não vai colocar a mão para curar uma pessoa que não tem capacidade de perdoar aquele que lhe ofendeu. Como que Deus vai curar uma pessoa que está doente porque ela ocasionou a doença e ela não delega perdão? O seu coração está roxo. Deus pode até perdoá-la, até curá-la, só quando ela tirar aquilo do coração. E Deus deixa o livre-arbítrio, é espontâneo. Então, é uma situação difícil. Quando essa pessoa, ele fica doente, ele afasta também as pessoas que ele ama, você vai se tornar repugnante. Você começa só a falar aquilo. Ninguém quer ficar ouvindo, sabe? Hoje a gente quer ouvir uma palavra de paz, a gente quer, sabe, falar, ouvir. Irmãos, a gente carrega uma carga tão grande nas nossas costas todos os dias, que a gente não quer ficar ouvindo, sabe, aquilo que nos deixa mal. Mas tem pessoas que ele só consegue dar coisas ruins porque ele não tem coisas boas. Consequentemente também te afasta de Deus, porque Deus não vai conseguir fazer nada por você com o coração roxo.
pessoa perdoa a outra, fica. Quando uma pessoa não perdoa, quando não perdoa a outra, fica angustiada, com desejo de vingança, o coração fica roxo e a paz se afasta dela a cada momento que passa. Sem perdoar, mais aumenta o ódio e o rancor, e isto te deixa fraca e doente fisicamente e espiritualmente. Isso é terrível, irmãos. E isso te deixa fraca e doente fisicamente e espiritualmente. Embora no fundo do consciente algo lhe diz que precisa perdoar. Isso, ou seja, o seu verdadeiro eu dizendo assim: olha, você está se matando. Você sabe quando você não delega perdão? É a mesma coisa, mano. Você tem uma taça de veneno na sua frente, você sabendo que é veneno, mas cada dia você toma um gole. Uma taça, veneno mortal. Você sabe que aquilo vai te matar. Aquilo está tirando a tua vida dia após dia. Mas todo dia você toma um gole. Isso se chama falta de perdão. E eu não estou falando do ofensor, não estou falando do ofendido. Eu estou falando de ambos, tanto do ofensor como do ofendido. Eu preciso perdoar. Essa é a questão. Embora no fundo do consciente algo lhe diz que precisa perdoar, isso, ou seja, o seu verdadeiro eu pede a reconciliação, mas o impostor diz sempre ao contrário. E então trava-se uma batalha interna, na qual vence o mais forte. Quem que vai ser o mais forte aqui? Aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar o meu ego, dizendo assim, ó, eu sei que eu não estou errado. Quem está sendo alimentado? Agora se eu falo assim, bom, ele falou esse monte de coisa para mim, não sei se eu merecia, né? Mas se falou, eu vou procurar melhorar. Quem que está sendo alimentado? O seu verdadeiro eu. E o ofensor? A mesma coisa. Falei mesmo, falo de novo. Quem que está sendo alimentado? O impostor. Mas se o ofensor dizer assim, olha, eu falei aquilo lá, mas estou arrependido, não deveria ter falado aquilo porque, poxa, eu magoei demais aquela pessoa. Quem que eu estou alimentando? O meu eu verdadeiro. Se o meu eu verdadeiro está sendo alimentado, então o mais forte é o que vence. O seu eu verdadeiro é humilde. O meu eu verdadeiro é humilde. Ele é humilde. É manso, amoroso e é tratável. Isso que eu estava dizendo para vocês, irmãos. O meu eu verdadeiro, ele falando, olha, o que é de ser tratável? Vem cá, me dá um abraço aqui. Por mais que a pessoa não quer, mas dá um abraço aqui. Eu falei umas coisas para você, rapaz. Passa a mão na cabeça dele e as lágrimas correm nos olhos. Te falei umas coisas que eu não deveria. Quero que você me perdoa. Mas ele fala isso chorando. É aquilo que eu falei, é vomitando o mal que está dentro de si para fora. Só que isso não é fácil se não existir a fortaleza, se não aflorar a fortaleza do seu verdadeiro eu. Porque o seu verdadeiro eu é bom. Como já falei, é humilde, é manso, é amoroso, é tratável. Mas o impostor é arrogante, soberbo, presunçoso, sem amor próprio e é oportunista. Não e não mesmo. Não vem falar comigo que eu não quero ouvir você falar. Detesto ouvir sua voz, não quero nem saber. Estou saindo de casa e quero que você morra.
esse é o eu impostor que está dentro de mim. Eu jamais vou aceitar que alguém que me ofendeu seja perdoado, ou que eu ofendi, não vou pedir perdão, não quero nem saber. Isso é uma batalha, irmão, que vai ser travada até na minha morte. Conheci uma certa pessoa já capengando no seu fim da vida, de tão avançada que era a idade, que a orelha, qualquer ventinho que batia, ficava balançando. Mas dizia assim: olha, vivi nessa vida fazendo coisas que eu não me arrependo. Já judiei, maltratei pessoas, mas não me arrependo não. Cheguei no final da minha vida e se precisasse fazer tudo de novo eu faria. Eu acabei de falar para vocês que o maior problema não é enquanto eu estou aqui vivendo. O maior problema é quando eu fechar os meus olhos pela última vez na minha vida. Porque quando eu fechar os meus olhos pela última vez, não vai ter a Maria, não vai ter o João, não vai ter o José, não vai ter o Pedro, não vai ter ninguém para falar assim: ó, você está certo, é isso aí, falou mesmo. E não vai ter como você se arrepender mais. É você e as obras que te seguem. E aí é que vai ser o maior problema. Não vou ter apoio de ninguém. Continuando. Mas o impostor é arrogante, soberbo, presunçoso, sem amor próprio e oportunista. O perdão te deixa leve, sorridente e em paz consigo mesmo. É isso de ambos os lados, tanto do ofensor como do ofendido, tanto de quem pede perdão como de quem perdoa. Te deixa leve, suave. Você consegue, sabe, se alimentar melhor, dormir melhor, consegue sorrir, consegue tratar outras pessoas que não tem nada a ver com aquela treta que você teve. A Bíblia diz que se dissermos que Deus nos perdoa, também devemos perdoar aquele que nos ofendeu. A oração do Pai Nosso nos ensina assim, e todo mundo sabe de cor, mas em muitas ocasiões faz vista grossa e deixa de lado, né? Perdoai aqueles que têm ofendido, assim como nós perdoamos. É muito fácil você falar isso. Agora, você perdoar de verdade, meu irmão, é por isso que eu falo, essa igreja não é uma igreja grande, é uma igreja pequena, mas é uma igreja que prega a verdade, que procura andar na verdade. As igrejas grandes que tenta mesclar, que tenta maquiar, falar de um evangelho que na verdade não tem nada a ver com o evangelho do reino, e deixa você fazer as coisas que você quer e nunca te repreende, não tem amor. Pedir perdão não é nada fácil, mas não tem como reconciliar pulando essa parte. Não tem como, meu irmão. Perdoar é tão difícil quanto pedir perdão, talvez mais difícil ainda. Mas não adianta querer maquiar uma falsa reconciliação sem o pedido de perdão e sem perdoar, porque lá na frente a corda irá se romper e a falsa reconciliação se desmanchará e o dano será pior, e você poderá ter perdido a oportunidade de ter feito a coisa certa e nunca mais terá a chance de consertar o mal que fora feito. Eu sempre devo perdoar, e isso quando o meu verdadeiro eu estiver dominando totalmente a minha vida. Aleluia. Sabe uma coisa, irmãos? A maior virtude do ser humano, a maior virtude do ser humano
quando ele ouve e tem a facilidade de colocar em prática o que ele ouviu. Porque o maior problema do ser humano hoje é nunca conseguir executar o que aprendeu. Isso vai tornar ele ser o pior seguidor de Cristo. E ele só vai descobrir isso naquele dia que ele fechar os olhos definitivamente. Amém? Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Que esse ensinamento, irmão, eu estou com o meu coração aqui doendo, de verdade. Aleluia. A gente só vai descobrir isso naquele grande dia. E quão terrível será esse dia. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, ai daqueles que desejarem o dia do Senhor. Porque será dias de muita dor. Se você fez a coisa certa, fica tranquilo, que não haverá dor para ti. Mas se você foi um vacilão, só Deus. É isso. Oh, meu Jesus. A lição de domingo que vem será passando o rodo. Alguém sabe o que quer dizer esse termo, passando o rodo? Trapaceando alguém, não é isso? Passou o rodo em alguém, trapaceou alguém. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre essa pessoa que quer se dar bem trapaceando o outro. É isso? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, por essa escola bíblica dominical, que eu acredito que é uma das melhores escolas do mundo. Aleluia. E nós estamos tendo essa escola maravilhosa, que eu acredito que muitas pessoas deveriam ter acesso a esse estudo maravilhoso. Hoje é o terceiro dia dessa lição, o eu que penso que sou e não